todos. Tenho o prazer de apresentar, em nome do CF, a Marta Rezende Cardoso. Para mim é um grande prazer apresentá-la aqui hoje, porque tive a oportunidade de ser orientada por ela também no percurso. A Marta está hoje aqui com a gente para dar seguimento ao ciclo de palestras sobre os pecados capitais. Vai falar hoje sobre o pecado da preguiça. Bem, a Marta, para quem acho que muita gente já conhece, a Marta é psicanalista, doutora em psicopatologia fundamental e psicanálise pela Faricete, professora titular da UFRJ, do programa de pós-graduação em teoria psicanalítica. Desenvolve uma série de projetos lá na universidade que favorecem o crescimento do conhecimento. Marta desenvolveu junto com Jean Laplanche uma tese sobre o superego, que também favorece muito para o enriquecimento do debate. Enfim, vou dar a palavra a você e te agradeço muito pela presença. Então, boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer ao Instituto esse convite, ao Morgana também especialmente, enfim, essa apresentação que já resumiu bem o meu percurso. E também é um prazer especial estar aqui também com a interlocução com ela, com quem eu convivi bastante tempo, né? O doutorado são 4 anos e acabou há pouco tempo, né? Então, coisa assim, bem recente. Então, um prazer especial também dessa presença aqui e também desse ciclo que eu achei super interessante e que é muito sugestivo, né? Eu acho que cada um desses pecados, né, como são nomeados, acho que sugerem muitas coisas dentro do campo da psicanálise. É interessante até pensar como que essa lista, assim, digamos, né, de dimensões tão ligadas a uma religiosidade e ligadas a essa questão, assim, até da própria culpa, né, como isso realmente nos interroga como psicanalistas e, ao mesmo tempo, como é que a gente pode abrir uma discussão. Eu até fiquei pensando, assim, não sei, uma inspiração que não tem a ver exatamente com a preguiça, né? Mas com o que seria poder fazer uma releitura dessas questões que aparecem tão presentes na religião, no caso da religião católica, mas que, enfim, elas remetem também a outras, né? Eu acho que isso está presente também em outras religiões, mas eu fiquei pensando nos 10 mandamentos e me lembrei do Kieslowski, não sei se vocês conhecem, esse cineasta que fez uma trilogia, né, da liberdade. Acho que a liberdade é vermelha, a liberdade é branca, enfim, a liberdade é azul, né? E que ele depois fez também, não sei se depois ou antes, não me lembro exatamente, mas fez o Decálogo, né? Foram 10 filmes, cada filme dedicado a um dos mandamentos. E eu acho muito incrível, eu adoro esse cineasta, acho ele maravilhoso, uma pena que ele morreu. E ele deixou assim um legado fantástico, inclusive, embora não seja uma reflexão psicanalítica, ele conseguiu fazer um filme sobre cada mandamento, que são imperativos categóricos, né? Ele conseguiu relativizar cada um dos mandamentos com cada história que ele imaginou, né? E por que eu me lembrei dele? Porque achei que, de alguma maneira, a psicanálise também permite que a gente possa olhar para essas dimensões e questões de uma maneira mais relativizada, né? Tirando justamente essa questão, assim, digamos, do pecado, né? Mas, ao mesmo tempo, o fato disso ter, todos nós, né? Acho que quase todo mundo identifica facilmente, embora a gente não lembre de todos, mas
esses pecados também ditos pecados capitais, né? Tem os pecados venais, os pecados capitais. Então, de que maneira a gente pode pensar isso como fazendo parte da existência subjetiva? E que será que necessariamente a gente estaria também numa dimensão, digamos, da patologia, ou isso seria da psicopatologia da vida cotidiana, né? Que eu acho que tem também essa linha, né? E é um pouco por aí que eu fiquei pensando também em abordar a preguiça, né? Que a primeira coisa que me veio à cabeça como uma maneira de relativizar dentro dessa perspectiva que eu me inspirei aí do Decálogo, do Kielovsky, foi de pensar assim, como é que a preguiça também se relaciona com os outros pecados, né? Não assim no sentido de comparar, mas me chamou a atenção o fato de uma particularidade que eu acho que a preguiça apresenta, que acabou me dando assim um prazer especial de que eu tenha vindo falar sobre esse pecado especificamente dentro do ciclo, que é o fato de que nos outros a gente encontra uma dimensão, digamos, objetal mais nítida, né? Então, por exemplo, na luxúria, que envolve diretamente um outro, né? Na gula também um objeto, a inveja, que diz respeito também a um objeto, a ira, a soberba também em relação a um outro, né? E a avareza, que fala também da relação com o objeto. No caso, eu acho que a preguiça, ela tem uma dimensão mais narcísica. E aí eu pensei, né, como a gente poderia abordar essa questão a partir dessa dimensão mais do narcisismo. Que eu acho que, é claro que a questão do narcisismo ela é tão fundamental na vida psíquica que todos os outros pecados, né, capitais, eles também podem ser abordados por esse viés. Acho que quase tudo poderia ser abordado também pelo viés narcísico, mas eu acho que a preguiça ela nos convoca a pensar sobre essa dimensão de uma maneira especial, porque diz respeito a um funcionamento que seria próprio, né, assim, meio remete a si mesmo. Fala também de um estado de retraimento, né? A preguiça remete a um retraimento narcísico e um certo desinvestimento daquilo que seria fora, né? Então, no que diz respeito a essa balança energética, né, de libido narcísica, libido objetal, eu acho que tem aí um desinvestimento e algum retraimento. Essa questão, eu acho que eu estava falando que eu tive um prazer especial, porque como eu trabalho muito com os estados limites, que é o meu tema assim, de pesquisa, a questão do trauma, dos estados limites, da questão das patologias ditas fronteiriças, que são patologias narcísicas. Então, de alguma maneira, eu acabei encontrando uma sintonia com também o meu próprio percurso. Então, de uma maneira mais fácil do que trazer uma reflexão sobre uma outra dimensão, né? Então, eu fiquei pensando também qual seria o que essa ideia da preguiça nos remeteria quanto à questão daquilo que seria o eixo entre o normal e o patológico, né? Fiquei pensando também por que a preguiça foi considerada um pecado, né? Porque é mais fácil, eu acho, a gente perceber essa noção de pecado na inveja, na ira, na luxúria, em todos os outros, mas a preguiça parece um pouco até forçado. Por que pecado, né? Por que essa espécie de exigência humana de que tenha que se fazer alguma coisa? Porque não é atual, né? Hoje a gente poderia pensar realmente numa sociedade
marcada pela exigência de desempenho, né, tão forte, a gente encontraria aí uma espécie de contracorrente, né, na preguiça. Mas a questão dos pecados capitais não diz respeito, né, ao contemporâneo, né? Então essa ideia de pecado e a preguiça está inserida aí me chamou um pouco a atenção, até fui procurar ver por quê, né, pecado, né? Como assim? E aí estava vendo, muito interessante, por quê, né? Pecado porque a preguiça remete a não se interessar pela vida. E como não se interessar pela vida, né, que tem uma doação, digamos, divina, né? Nós recebemos uma vida e como a gente poderia então negar a importância do viver, né? Como a gente poderia recusar essa ideia do interesse pelo viver que Deus nos deu essa possibilidade, e então é quase uma arrogância, né? No sentido de não reconhecer, arrogância e não reconhecimento da força divina da vida. Então a força vital seria uma exigência também de Deus e seria então pecado, né, negar essa importância e esse viver, né, seria algo assim mortífero que contrariaria aquilo que seria essa força vital, que é uma força divina. Então também já achei interessante que esse caminho do pecado já é um caminho menos direto, né, do que aquilo que é fazer mal a um outro, que é essa dimensão mesmo, meio narcísica, né, e que ela digamos assim, não chega a ser anti-objetal, que eu vou abordar isso também daqui a pouco, mas ela tem uma força narcísica especial, né? Então não está exatamente fazendo mal a ninguém ser preguiçoso, né? Ou estar num estado de inércia. E aí fiquei pensando assim também dentro da psicanálise o quanto a questão da inércia, né, está envolvida na preguiça e o quanto a gente, já avançando bastante, se a gente pensa na ideia de inércia psíquica, da pulsão de morte, né, isso também não estaria tão distante desse campo, né? Ainda que eu acho que a preguiça, como termo, ela não remete diretamente a algo tão radical, né? Mas ao mesmo tempo pode remeter. Então o que a gente vai encontrar desde um estado que seria de um certo desinvestimento no mundo externo, um retraimento que também faz parte do viver, até uma espécie de inércia psíquica que seria realmente mortífera, né? Que teria ali a pulsão de morte, com a própria ideia que o Freud traz de um retorno, digamos, ao inanimado, né? A gente poderia entender esse retorno ao inanimado como uma ausência de trabalho. E a ausência de trabalho psíquico é justamente aquilo que pode marcar certos estados de inação que aí já estão além da própria preguiça como termo, até porque a gente usa preguiça muito como algo que seria parte do cotidiano, né? Hoje eu acordei com preguiça, sem que com isso estejamos falando sobre algo patológico, né? Mas como alguma coisa, até como um estado prazeroso de poder estar diante assim, de uma liberdade do não fazer. Então a gente vai aí com a preguiça abordar uma gama muito ampla de fenômenos, né? Todos eles ligados à questão do fazer ou do não fazer, do investir ou não investir no externo, mas isso desde aquilo que seria uma coisa muito habitual até um estado radical das
depressões, por exemplo, graves, né? Dos estados depressivos que já não são depressões graves, e até também, no outro lado, que seria positivo, digamos assim, que seria essa necessidade também do não fazer para que haja a possibilidade de um fazer criativo, né? Esse momento que seria também do repouso, digamos assim, do repouso psíquico, não do repouso físico, mas também teria essa gama aí pegando desde daquilo que seria a criação, né? Lembrei da Gama com a questão da criação artística e daquilo que seria esse tempo, né? De um repouso mental, né? Do ter que fazer ligações, mas de alguma maneira do desfazer essas ligações e de um certo retraimento, até para que haja uma abertura a esse externo, já também de caráter mais criativo, não apenas a abertura que seria do investimento no objeto no sentido mais geral, né? Enfim, eu pensei em várias coisas, estou tentando assim fazer um mapeamento do que o tema, né, me fez pensar. Eu não sei se vocês preferem também me interromper em algum momento, enfim, não há problema nenhum, né, se quiserem ouvir também, depois colocar questões, mas fiquem à vontade se quiserem interromper, que a mim não vai atrapalhar em nada, ao contrário, pode ser também, enfim, alguma coisa que vai instigar um caminho aí de reflexão. Então, colocado isso, eu gostaria de falar um pouco sobre esse estado que me remete, né, essa ideia de preguiça, mas já indo assim para alguma coisa mais desse lado, né, dentro dessa gama do positivo até ao que seria mais sofrido, né, e mais radical, de pensar essa questão dentro daquilo que seria o trabalho psíquico, né, porque eu acho que a preguiça, ela nos faz pensar sobre, pelo menos a mim sugeriu, a questão do trabalho. Isso não vai com preguiça. Então, estar com preguiça, né, esse estado remete, eu acho que à noção de trabalho, né, trabalhar ou não trabalhar, investir, mas não é só investir, né, o não investir no outro não necessariamente nos fala dessa dificuldade no plano do fazer. Eu acho que o tema remete ao fazer, e o fazer eu acho que remete à ideia de trabalho. Eu acho que trabalho é muito mais amplo do que o trabalho, né, no sentido assim mais raso, digamos assim, né, de ter um trabalho. Eu acho que em primeiro lugar é trabalho psíquico. Eu acho que é isso que está em jogo na preguiça, né? Pelo menos foi o que eu acho que muitas coisas estão em jogo em qualquer um desses pecados, mas, né, cada um vai meio por um caminho que logo o que me veio foi essa ideia de trabalho psíquico, né? Porque o se relacionar com o mundo, né, esse funcionamento que do equilíbrio da balança energética, da libido narcísica e libido objetal, diz respeito a um trabalho. E justamente nos estados onde há um retraimento narcísico, há também uma dificuldade e uma impossibilidade de realizar o trabalho psíquico. Se relacionar é realizar um trabalho psíquico, né? Então, acho que a maior fonte, assim, digamos, da preguiça, né, se a gente pode colocar nesses termos, é aquilo que seria, assim, a preguiça do se relacionar com o outro, né, o quanto que é trabalhoso e o quanto que o retraimento narcísico, ele justamente promove uma evitação do encontro com o outro.
né, nos estados depressivos, por exemplo, há uma espécie de desistência daquilo que é a exigência desse encontro, né? É a retirada, é a impossibilidade de fazer esse trabalho da relação e de então se recolher naquilo que seria esse estado narcísico. Só que essa questão também do narcisismo, aparentemente ela é anti-autoritária, né? Porque o narcisismo, a constituição do eu, é uma constituição que se dá também a partir do encontro com o outro, né? Então, nesse estado que seria de retraimento narcísico, por exemplo, nos estados depressivos, né, que eu acho que não necessariamente, eu já assim meio associei, né, a preguiça com o estado narcísico, não quer dizer que uma coisa seja a outra, né, mas estar, né, nesse estado, já dentro de uma situação, digamos, patológica e não aquilo que seria a necessidade do repouso, como eu estava falando, do repouso psíquico, já é estar diante de um retraimento, mas aonde estaria o outro? Estaria ausente, né, nesse estado depressivo? Ou esse retraimento também me coloca em contato com aquilo que seria uma alteridade interna que não encontra um encaminhamento, né? Ou seja, que o trabalho psíquico não consegue se fazer. Então fiquei pensando assim, desde um estado depressivo, que seria, digamos, momentâneo, né, transitório, leve de certa maneira, até aquilo que eu acho que seria assim o auge, né, daquilo que a preguiça nos remete, que seria a melancolia, né? E aí fiquei pensando, é interessante, justamente a melancolia que o Freud chega a partir do texto do narcisismo, né, que é um texto de 14 e que é assim, inspirada pelas colocações do Laplanche, que eu acho que coloca muito bem que o texto do Luto e Melancolia é um texto que é um texto, digamos assim, não tanto sobre a melancolia, mas que seria um aprofundamento do texto do narcisismo, né, de 14. E justamente assim, todo o interesse do Freud ali é analisar a identificação narcísica, né, é analisar o narcisismo no plano já do encontro com o outro e do desencontro também com o outro, né? E depois um outro texto que ele aprofunda logo depois do texto do narcisismo, do Luto e Melancolia, que é aquele belíssimo texto sobre a transitoriedade, que também é um texto onde alguém fala sobre a desistência das coisas, né? Assim, meio naquele passeio, né, que está sendo feito do Freud com um poeta, né, com Rilke, e que então ele está comentando como seria, para que o viver, né? Para que eu viver se as coisas não são perenes, que tudo pode acabar, então nada vale a pena? É um estado assim também de desistência, de desencontro. Para quem encontrar alguém, se esse alguém pode ser um objeto perdido em algum momento, então nada valeria a pena, né? Então tudo isso vem em continuação com o texto do narcisismo, e justamente está se falando da melancolia também ali como uma desistência, né? Um sintoma do luto patológico e mesmo da melancolia, né? E do próprio luto, que durante um período transitório há também uma desistência desse investimento pela percepção de que nada vale a pena. Então há uma espécie de inação, né? Um recolhimento
que é de desistência do encontro com o outro por uma perda. Então eu fiquei pensando assim, né, se o caminho, né, o luto, e que pode chegar numa melancolia, desde o luto, né, que seria o luto normal, transitório, pelo luto patológico e depois chegando no estado mais radical da própria melancolia, tem aí toda uma questão da perda que está na base. Né? E aí esse estado, né, que seria das depressões, do tédio, da apatia, né, tudo isso que tem a ver com o tema da preguiça, né, um grau mais leve ou mais radical, fala, em última instância, não apenas de alguma coisa narcísica, onde só tem a ver com esse desinvestimento, mas um desinvestimento que é uma resposta já a alguma coisa, né? E então eu fiquei pensando até que ponto esse desinvestimento, ele que aparentemente tem a ver com o estado narcísico, né? Ele nos fala também de um estado narcísico em resposta a alguma coisa, né? Então, esse estado narcísico, ele seria reativo, ele não é, né, por si só um desinteresse, é um desinteresse, né, no caso da melancolia, que advém de uma perda. Então, em última instância, isso que eu tinha falado no início, é o único pecado, né, dos pecados capitais, que tem algo que nos remete não ao objeto, mas a alguma coisa mais narcísica. É verdade isso, mas isso também nos fala, mais uma vez, sobre a questão do eu e do outro, né? Ou seja, esse estado narcísico, ele não é apenas narcísico, né? Até porque tudo que é narcísico remete também a alguma coisa autoritária, não tem muito como sair dessa dialética, digamos assim, né? Que seria puramente a preguiça, um estado narcísico que pode, né, nos levar a alguma coisa melancólica, de total desistência, né? Por um estado radical pode levar, sei lá, ao suicídio, né? De uma desistência completa, que seria assim, a ausência total de trabalho, não quero mais fazer nada, né? Quero morrer, né? Vou me dar a morte como uma maneira realmente radical de não fazer mais nada. E que seria então a radicalidade total da preguiça, né? Seria o suicídio, né? Que seria assim uma contrapartida daquilo que seria também o ato. E, no entanto, é um ato suicidário, é também um ato, né? Mas, enfim, para dizer o quanto essa questão narcísica, ela remete necessariamente ao outro. Essa desistência que a gente observa na clínica também, da desistência do viver, do desinteresse, da apatia, ou de um sentimento de vazio, né, tão presente hoje também nas patologias contemporâneas, né, elas falam, né, dessa questão, desse retorno a si, mas aonde aí se situa o outro, né? Na verdade, a desistência é uma desistência do encontro com o outro. É uma resposta também a um outro que foi fonte de insatisfação, ou um outro interno que se colocou como intraduzível, né, como insuportável, a quem muitas vezes num estado de inação responde-se a partir dessa apatia. Então a apatia, ela não é apenas uma não resposta, um não fazer, né? O que eu estou querendo mostrar é que a apatia, ou o tédio, ou a preguiça, ela é uma resposta, né? Ela é uma reação que nos remete também a muitas outras respostas, que teria aí uma característica especial, essa
que é a resposta da não ação ou da inação, né, que é, por exemplo, o oposto daquilo que seria uma passagem ao ato. Né? Será assim a preguiça, o avesso da passagem ao ato, né? O negativo mesmo, né? Então, e nesse sentido, até me lembrei de um trabalho meu já, assim, que tem algum tempo, mas que eu acho que tem tudo a ver com isso, que era justamente sobre a inação na adolescência, desses estados que mais do que uma inibição, porque a inibição também tem a ver com esse campo da preguiça, né? A inibição como algo que impede o sujeito de agir no mundo, mas por uma questão, digamos assim, mais ligada ao interdito, né? Ao interdito de agir. O interdito de agir, eu acho que ele não está exatamente nesse mesmo plano da preguiça, né? Não é assim algo que fala de alguma coisa mais narcísica. Eu acho que fala muito mais de uma dimensão, digamos, edípica, né? Eu não posso fazer, né, porque está interditado o meu fazer. Outra coisa é essa desistência do fazer, que eu acho que é uma patologia muito mais limite, muito mais dentro do campo narcísico. Né? Foi assim por onde eu fui transitando nessa viagem, assim, a partir, né, do pecado capital da preguiça. Então, a questão narcísica, que eu acho que é diferente da inibição, e se a gente entra nessa inação, tem aí uma recusa justamente a agir. Né? Tem uma resposta também envolvida aí, que é uma resposta, muitas vezes também de sobrevivência psíquica, de uma afirmação, paradoxalmente, uma afirmação de si, né? Uma afirmação no sentido de uma reação a um outro interno insuportável, a um outro interno, como no caso da melancolia, né? Dessa sombra do outro que persegue. E aí, muitas vezes, no caso da melancolia, a única resposta a essa sombra do outro é uma desistência do viver, que pode chegar até ao suicídio, né? Então, nesse sentido, a inação, ela também é uma patologia do ato, né? Como avesso ou como negativo da passagem ao ato, o acting, né? É um avesso, mas é uma resposta também. Uma resposta a um outro, a um intraduzível interno radical, né? Então, levaria a pensar, né, nessa questão que eu estou assim, tentando, não sei se está claro assim, o caminho, se está todo mundo acompanhando, mas estou querendo chegar nessa ideia de reação como alguma coisa que também nos remete ou me sugere um outro fenômeno, né, e aí muito da clínica, que seria um fenômeno também radical que tem tudo a ver com a preguiça, no sentido da preguiça do trabalhar, a preguiça do trabalho psíquico. Né? Não é assim o trabalhar, né, no sentido de ter ou não ter um trabalho, de manter ou não manter, de querer ou não se dedicar ao trabalho. É claro que isso aparece aí também. Não é banal, né, não querer se dedicar ao trabalho, desinvestir de tudo, não fazer uma escolha, não querer mais nada, como a gente vê, por exemplo, em alguns adolescentes, né, que de alguma maneira abandonam tudo, né, essa coisa que eu não gosto muito dessa expressão, mas é verdade que ela durante um tempo foi muito colocada, daquela grupo do nem, né? Sim. Que é assim, meio de desistir e de nem estuda, nem trabalha e nem procura alguma coisa, e isso fala realmente de um estado mortífero que, em última instância, não diz respeito ao trabalho concreto, mas a um trabalho psíquico que não consegue se fazer e que recusa o encontro com o mundo, o encontro com o outro, e há uma espécie de afirmação ao mesmo tempo de si, porque tem quase nesses sujeitos
quase um orgulho de estar nesse estado do nem, né? De afirmar uma espécie de autonomia, uma espécie de existência narcísica que recusa tudo que seria também a expectativa do outro sobre si, de poder, então, recusar essa exigência externa de também estar numa espécie de engrenagem tão maldita quanto a própria preguiça, né, do viver, que seria, claro, o de ter que fazer, né, o imperativo do fazer vira também algo que pode ser extremamente demoníaco, né? Eu estava pensando aqui a relação da inibição, da preguiça e da angústia. Uhum. Porque a angústia aparece muito forte na inibição, né? Uhum. E na preguiça talvez ela fique mais escamoteada, uma coisa assim, quer dizer, nem vou tentar, nem vou trabalhar, nem vou fazer, quer dizer, tem aí também um movimento de retração que também você evita a angústia, evita a relação com o desejo, com a falta e tudo isso, né? Uhum. O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que tem uma espécie de recusa do encontro, né? Só que eu acho que essa recusa do encontro, não sei se ela tem tanto essa finalidade do escamotear, acaba chegando nisso, porque fica fora, né? E aí então se preserva daquilo que seria o encontro com a frustração, o encontro com... Acho que é um pouco isso que você está dizendo. Mas eu fico me perguntando por que alguém teria que fazer essa recusa do encontro com a frustração ou com a confrontação com o próprio limite, né, com a não onipotência, com a relativização do viver. Né? Eu fico pensando o que estaria na base disso. Fico pensando, será que não seria algo aquém da angústia? Né? Seria talvez uma dor psíquica. Né? O Freud vai fazer uma distinção entre dor e angústia, né? Que a angústia já seria, né, a possibilidade de sinalização para defesas mais elaboradas, mas a dor psíquica é alguma coisa mais arcaica, né? Mais de ordem traumática. É preciso ter uma dor psíquica para que não haja possibilidade desse trabalho psíquico que vai sempre envolver o prazer e o desprazer, né? Um princípio de realidade que se impõe ao desejo e à realização do prazer. Eu acho que a gente, nesse campo, quando a gente está realmente numa inação, do nem, ou daquilo que seria um estado melancólico, onde o viver já não interessa, eu acho que a gente está além do princípio do prazer. Acho que a gente não está mais nessa dinâmica, né, da busca de prazer e uma evitação do desprazer, mas já está num outro plano, que seria um plano assim, muito dominado por essa força mortífera, onde o viver, que seria da ordem da pulsão de vida, faz parte também da pulsão de vida o estar no laço social, que implica necessariamente o princípio de realidade. Mas quando se abdica do laço social, a gente já está num plano que é um plano que não é só da evitação da frustração, mas já é, né, um plano que é do mortífero, né, meio assim de obedecer, exatamente. Já saiu do plano, assim, digamos, mais dramático do sintoma e já está no trágico daquilo que seria a própria impossibilidade do sintoma. Sei. Tem assim um autor, o Dominique Scarfone, que é um canadense, que ele fala, ele acho que não é o único que fala isso, mas lembrei agora dele falando sobre essa diferença da paradoxalidade para a conflitualidade. Né? Então, o estar em conflito já é uma saúde mental, né? Sim. Assim, a possibilidade do conflito e de aceitar esse conflito interno, aceitar, né, esse limite que o conflito coloca
e a paradoxalidade que ele, né, usa como termo para falar de alguma coisa que seria justamente a impossibilidade do conflitualizar. E eu acho que é um pouco isso que está na base do que eu estou chamando aqui de preguiça radical, né? Porque assim, eu sempre fico um pouco aflita quando eu falo isso como preguiça, porque o termo preguiça é tão assim normal, é tão bom até, né? O poder estar também num estado preguiçoso, que fica assim um pouco fraco o termo, mas que ele leva a pensar nesse nível também da inação, né? Seria não mais simplesmente uma preguiça, mas um estado de inação, que é um estado de recusa do laço social. E na clínica eu acho que ele aparece como não uma resistência que tem a ver com o conflito, né? A resistência é a marca do conflito, né? Então a dificuldade, né, da rememoração, como isso na clínica vai aparecer como a impossibilidade de ouvir, né, ou de poder aceitar uma interpretação, de poder, enfim, ter assim uma presença, né, daquilo que seria a possibilidade de emergir, a possibilidade de deixar emergir aquilo que seria inconsciente, sob as mais diferentes formas, né, até sob a forma transferencial, que é interessante, que também é uma maneira de resistência, mas que ela aparece em relação. Ela não é preguiçosa, né? Nesse sentido que eu estou tratando, que a preguiça é antissocial, né? Ela recusa o laço social. E ela aparece na clínica como resistência, mas muitas vezes dentro da transferência. Então, a relação está ali, né? Está ali como repetição também, e como forma que é, como Freud fala, obstáculo, mas também instrumento. E a marca do conflito. Então o conflito e a percepção dele é também poder ir para frente, é fazer trabalho psíquico, é trabalhar e não estar na inércia nem na inação. Mas a inação, ela não aparece, eu acho, quando ela é radical, ela não aparece sob a forma que seria da resistência. Ela aparece, eu acho, né, naquilo que o Freud vai falar de resistência do id, né, mas principalmente eu acho naquilo que ele trata como reação terapêutica negativa. Né? A reação terapêutica negativa, eu acho que é clinicamente a expressão da preguiça radical. Né? Não quero, né, mudar, não quero me curar, né? É a expressão, digamos, né, da impossibilidade do trabalho analítico aí. É o trabalho analítico que não pode ser feito, né, que não pode ser continuado. É a desistência da mudança, a desistência do encontro com o analista, com o encontro com o outro, e não só com o analista, desistência do encontro com aquilo que o analista de alguma maneira contém, né? Do que ele comporta como objetos. Todos esses objetos que o encontro com eles se faz impossível, e aí então esse retraimento que é da desistência da mudança, desistência da cura e realmente a saída radical daquilo que seria esse percurso, digamos, do conflito, que eu acho que aí é quando o sujeito se encontra na paradoxalidade, né, que é alguma coisa impossível de conflitualizar, ou é o outro, ou eu ou o outro, né, ou eu ou o mundo. Então não tem lugar para esse encontro, é o lugar do desencontro, né, nessa inação. E aí, então isso seria, eu acho, uma reação terapêutica negativa e que me faz pensar, né, numa expressão que eu também venho usando, já usei em outros trabalhos, pensando assim, porque me interessei bastante sobre a inação, que é a reação subjetiva negativa, né? Assim, eu cheguei a essa expressão inspirada na reação terapêutica negativa, porque a reação terapêutica negativa
designa alguma coisa que se dá no trabalho clínico. Mas a gente pode pensar, né, e aí seria a expressão máxima da preguiça, como uma reação subjetiva negativa, né, como se fosse, né, na mesma ordem que é a reação terapêutica negativa, mas isso não se dando mais no espaço clínico, mas no espaço da vida. Né? Então seria reagir, né, ao encontro com aquilo que seria a subjetividade, que implica necessariamente o encontro com o outro, o laço social, né, o fazer, o agir no mundo, né, a criatividade, no sentido amplo do termo, seria um recuo nisso, né, mas isso é um reagir. Como forma de proteção agora? Exatamente, como uma resposta, né, como uma reação a algo que se impõe também no interior como um outro, né, uma alteridade que não encontra um encaminhamento. E aí uma das únicas respostas pode ser esse retraimento absoluto tão radical quanto também o seu avesso, que seria a passagem ao ato. Então, nesse sentido, a preguiça, ela seria uma patologia do ato, né? Assim como o agir, no sentido que pode ser também um agir criativo, né? Não existe no ato só o ato da passagem ao ato, né? Tem o acting e tem o ato de criação. E é interessante, assim, só para concluir, né, que eu acho que está na hora, né? Bate-papo, né? Não, para poder ter um espaço assim, para a gente conversar. Mas eu fiquei pensando assim, que eu estou falando o tempo todo da reação subjetiva negativa, da inação, da melancolia, né? Disso que é do trabalho psíquico. Né? Em primeiro lugar, a inação remete a trabalho psíquico e não o trabalhar, né, externo. O próprio trabalhar externo ou não trabalhar externo vai também nos interrogar sobre a qualidade do trabalho psíquico, se é possível não conflitualizar, fazer sintoma ou nem fazer, estar aquém do sintoma. Quando a gente está além do princípio do prazer, a gente está aquém do sintoma, a gente está aquém da inibição, está na dor psíquica, né, como algo mais radical e arcaico, né, que nos remete a essas figuras, digamos, mais trágicas, né, como você disse, menos dramáticas. Não tem muito drama, não tem cena, não tem teatro, né, tem um vazio, assim, algo que é a ausência justamente também do cênico, né, e estaríamos aquém disso, é uma coisa de uma recusa do encenar. A gente está sempre encenando também, né, sempre no fantasiar, no encenar. O encontro com o outro é sempre também um encenar, um teatralizar e um dramatizar. Então a vida é drama, né? Quando a gente sai do drama, a gente se recusa a dramatizar até, né, a gente cai naquilo que seria o trágico, né? O sem saída. Então, nesse sentido, a preguiça poderia ter não só seu aspecto, assim, vamos dizer, de Eros, mas também, perdão, não só de Thanatos, mas também de Eros, no sentido de ela poder ser um recolhimento que visa depois o retorno? Então, eu acho que sim. Aí que eu ia chegar justamente, né? Obrigada, porque você já, né, antecipou esse caminho. Então, para mim, faz sentido que eu tenha pensado nisso, não está assim algo perdido, que é justamente esse lado trágico, né, esse lado do não agir, do não trabalhar, e que tem a ver com não trabalho psíquico interno, radicalmente, e é isso que eu chamei também de estar aquém do próprio sintoma, mas também tem aí um outro plano, que isso que eu falei no início, né, da gama também de níveis, né, desse não trabalho, quanto às vezes o não trabalho, né, também é o que é a condição para o próprio trabalho, né, então, da criatividade. E aí então
eu acho que isso, para que haja também essa possibilidade do criar, é preciso também ter uma abertura a esse outro, que não seja isso que é uma busca desenfreada, né, pela realização de alguma coisa, mas também um encontro com isso que seria um recolhimento, um estado narcísico que paradoxalmente abre também para um outro tipo de encontro com o outro, que eu acho que está muito, né, acho que a Morgana pode complementar depois, se ela quiser, que eu acho que é a questão do criar na arte, né, mais até do que a própria criatividade, mas como um modelo, assim, um paradigma, que é esse estado, digamos, né, da inspiração na arte, que é um estado onde esse fazer não pode estar como imperativo, né? Para que se possa criar uma obra de arte, é preciso também que tenha, né, uma espécie de janela interna que se abre também não só para fora, mas também para dentro. Então esse estado narcísico, esse estado de recolhimento, também ele é fonte, né, dessa inspiração e permite um encontro com isso que vem do outro de uma maneira onde eu me coloco também passivo, porque o estado da preguiça, o estado da inação é um estado de passividade, né? É nesse sentido do antitrabalho, né? Mas ao mesmo tempo é preciso também se colocar numa posição passiva para que eu possa ser impregnado por esse fora. Então, esse estado colocado dessa maneira, fora dessa dimensão mais que seria mortífera, né? Mas do lado que seria da necessidade, da passividade, ela também tem a face que seria a face vital, digamos assim, né? Como necessária para um fazer criativo. Ou seja, essa passividade, ela não necessariamente remete só para aquilo que seria do plano patológico, né? Mas também o que esse plano patológico ensina sobre aquilo que seria um estado necessário para um fazer e para um laço que não seja o laço, por exemplo, que a gente no contemporâneo, né, vai aí no sentido mais amplo, que nem é das patologias contemporâneas, mas uma ideologia que permeia a vida, né, cotidiana hoje, que é esse imperativo do desempenho, né, e de uma atividade constante onde a passividade é recusada. Essa recusa, né, da atividade, ela é patológica, facilmente a gente vê isso, mas a recusa também da passividade também, né? E esse império, assim, o imperativo do desempenho, né, dessa performance, onde a gente está o tempo inteiro tendo que fazer coisas, né, onde há uma espécie de compulsão a fazer, é também tão patológico quanto o não poder fazer, né, o ter, o nem, ou então o ter e ter, né, e que eu acho que meio nos coloca, acho que quase a todos nós de uma maneira, não sei, assim, acho que ninguém estaria fora disso, como alguma coisa na relação com o tempo, que eu acho que também assim, meio deixando assim em aberto, que está na base de toda essa reflexão, né? Como é que a gente lida com a temporalidade, essa temporalidade que é desde o tempo da inércia, né? Que é esse tempo que não passa, né? O tempo do traumático, que é puro presente,
né, sem passado, sem futuro, que é também daquele que está, digamos, inerte, sem poder fazer nada, que não tem história, né, não pensa na sua história, não se projeta no futuro. Ou então, a outra vertente disso, que seria esse imperativo, né, constante de que não pode haver um tempo não ocupado. Não pode ser um tempo que seria esse tempo do artista, também de uma espécie de fora do tempo, de se deixar provocar, né, por esse estado, digamos, até que ponto, né, inspiração e preguiça tem também algum elo, né, uma preguiça aí pensada na sua vertente do se dar tempo, do se deixar afetar. O que é se deixar afetar, se não estar, né, numa posição de passividade diante daquilo que vem também de fora, que vem do outro. Então aí seria esse lado da passividade criativa, do ócio criativo. Do ócio criativo, exatamente. O que a gente podia pensar sobre essa dor, né, que você está falando aí? Fiquei pensando assim na relação com o outro, né? Um outro que porta falta, um outro que pode estimular o desejo, o movimento, ou um outro, não sei, um outro maciço, alguma coisa que não dá espaço para o movimento, Exato. Desejar, né? Quer dizer, nem, é uma coisa assim que ele nem deseja, né? Quer dizer, nem se coloca em movimento, né? Então, o que a gente poderia pensar sobre essa dor? Eu acho que isso é pré-edípico, né? Como você está falando, quer dizer, não é nem a questão da angústia, como eu estava dizendo, isso já implica na angústia de castração, outra coisa. Então, você está colocando a preguiça pré-edípica, né? E relativa a essa dor. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa dor. O que você poderia Eu pensar acho que tem a ver com essa dimensão bem arcaica, mesmo pré-edípica, quanto narcísica, né? Mas que ela é narcísica, mas como eu tinha dito antes, ela traz alguma coisa da ordem do outro, né? Assim, como essa constituição se deu, né? Como ela se dá, que é sempre a partir de um outro, mas é um outro que ele precisa também se dissolver para que o meu eu possa emergir. Exatamente. Eu acho que é bem isso que você está falando, né? Assim, meio quando esse eu fica ocupado por esse outro, ocupado no sentido mesmo de uma ocupação de território, né? Como ele não se deixa dissolver, é quase como se a única maneira de se livrar desse outro que está incorporado, né? Que é uma espécie de incorporação, que não se deixou dissolver para que se possa, né, apagar, como aquela coisa do trabalho do negativo, né, que o André Green fala, um outro que insiste, né, em de alguma maneira assombrar, que aí vem a sombra do outro, né, um objeto que fica então assombrando o eu. Eu acho que isso tem a ver com essa experiência subjetiva da dor. Na linguagem lacaniana, o objeto não cai. Exato. Ele fica na alienação, né? É uma noção de alienação no Lacan que eu acho que é bem assim pertinente, né? Apesar assim de que eu estou falando isso, mas eu tomo maior cuidado, porque como não sou lacaniana, tem também um cuidado com essa questão do outro, né? Na teoria lacaniana, que é muito especial. Então, de repente... Mas isso combina bem com o que você estava falando da reação terapêutica negativa, porque o sujeito não consegue colocar o sujeito como objeto A, causa de desejo. Quer dizer, ele não, na transferência, ele não coloca o analista como alguém que o estimula a desejar, a se movimentar. Né? Exatamente. Então,
combina bem com o que você está trazendo. Eu acho que tem sintonia, sim. Só estou fazendo uma ressalva de que, como a questão do outro e do objeto, né, na teoria lacaniana é muito especial por conta do pequeno outro, grande outro, então, para não, assim, aplicar de uma maneira, enfim, que pode ser um pouco imprecisa, né? Mas eu acho que tem, sim. Eu acho que essa questão da alienação, alienação, separação, isso tudo tem a ver com o que eu estou falando. Acho que tem, que eu acho que é assim também uma identificação em termos teóricos e clínicos com aquilo que seria a escola francesa, né? Então, eu não trabalho com a escola lacaniana, mas, né, outros autores, sei lá, o Anzier, o Green, né, o Laplanche, o Jacques-André, o Roussillon, que são os autores que eu tenho um interesse especial, são de alguma maneira também herdeiros, né, de uma tradição da psicanálise de língua francesa, que ainda com as diferenças, né, da escola francesa lacaniana ou não lacaniana, tem aí uma vertente, que é essa vertente que dá tanto peso à questão da alteridade. Né? Assim, a constituição psíquica é vista como se dando a partir do encontro com o outro e não como alguma coisa mais biológica, auto-engendrada. Então tem essa confluência do peso do outro, né? E aí a gente acaba, assim, nesse meu percurso aqui, que eu comecei falando, né, que seria a preguiça, o único pecado que nos remete a alguma experiência, uma dimensão mais desprovida daquilo que seria o encontro com o objeto, a gente vê que não, né? Também não, né? Que, ao contrário, talvez até possa ser aquele que tem isso no sentido assim mais profundo da constituição mesmo psíquica. A que está se respondendo aquele que está nessa situação, né? Do não agir, senão uma reação a esse outro incorporado, a esse outro colado que não desgruda, né, do meu eu, e que a única maneira então de dizer é dizer não, né? A reação subjetiva ou terapêutica negativa, né? O Pontalise, ele diz isso de uma maneira muito interessante num texto dedicado à reação terapêutica negativa, que se chama Não Duas Vezes Não. E ele diz justamente isso, ele diz que na reação terapêutica negativa, e que eu estou ampliando para a reação subjetiva negativa, há duas vezes não, né? Um não dito à vida, mas o outro não, né, é um não dito a esse outro, e que é muitas vezes a única forma de afirmar a sua existência. Dizendo não, acaba sendo um não que atrapalha a própria vida, mas é uma espécie de resistência, no sentido da resistência francesa, né? A ocupação, que seria, né, a ocupação, fazendo a metáfora com a ocupação nazista, a ocupação desse objeto incorporado, que insiste em ocupar um espaço e não se fazer apagar. E aí então seria um não duas vezes não, né? Aí você falando isso, eu comecei a pensar aqui, que seria esse outro para esse preguiçoso, né? E por que a religião católica resolveu colocar a preguiça como um pecado capital, né? Por que será que o que incomodou tanto a religião, o preguiçoso? Por que o preguiçoso incomoda, né? E aí eu fiquei pensando também na relação do trabalho, você falou do trabalho psíquico, o não que o preguiçoso diz a esse outro, à sociedade. Quem seria o preguiçoso nessa relação entre o social e aquele que diz não?
Fiquei pensando também, será que tem a ver uma relação de trabalho? Porque talvez não fosse só um trabalho psíquico, mas um trabalho de ação. A classe dominante é uma classe que era a nobreza e a igreja que dominava a plebe, né? E precisavam do trabalho desse homem, dessa pessoa que realmente era explorada, né, ao máximo. Quer dizer, se essa pessoa recusa o trabalho, recusa a exploração, ele pode ser taxado como um pecador. Né? E eu acho que isso, não sei, de repente comecei a pensar nessa relação social que pode ter colocado a preguiça como algo muito importante. Eu fico pensando, por que a preguiça seria considerada um pecado tão enorme para ser colocado entre os 7 pecados capitais? Uma reação à dominação, né? A dominação. O que a gente tem visto, e o próprio Luiz Cláudio Ribeiro também colocou, em outro pecado capital, que seria a luxúria, e que ele colocou que o grande pecado é a não luxúria. Ou seja, é tudo aquilo, talvez, que realmente os trâmites, as coisas religiosas não queriam que acontecesse. Então, começaram a circular os tais 7 pecados capitais. Sim, mas eu queria porque entender... a luxúria, ele fez até justamente uma apologia da luxúria aqui, né? Trazendo o João Paulo, uma série de coisas muito interessantes, porque também, sabe, a gente vê que são coisas humanas. E humano é pecado. É diferente do sintoma analítico que você está trazendo, né? Acho que é essa preguiça mais comum, né? Diferente dessa preguiça patológica, exatamente. Não, porque realmente a preguiça fala também, quando né? você estava falando isso, eu achei muito interessante, me veio aquela analogia das pessoas que escrevem ou fazem uma obra qualquer e que engavetam ou deixam repousando um determinado poema, um determinado escrito, tudo, até que chegasse, ou seja, estão lá num períodozinho de preguiça. Botaram uma preguiçazinha naquela obra e que depois vem a ser levado, vai ser lido outra vez e aí vai ser colocado. Que isso faz muita gente que escreve ou que desenha, ou seja, o que for, às vezes guarda aquela obra porque ainda não está no momento, ainda está meio... hibernando. Está num período de certa preguiça. Que é necessário, né? Pois é, exatamente. Esse outro lado da questão que não é do lado patológico, mas que é, né? E aí que é interessante que eu acho que todos os pecados capitais, eu acho que de alguma maneira podem ser pensados também como isso que eu estava também chamando de relativização, né? Porque eu acho que de qualquer forma essa demonização, digamos, dessas dimensões, elas são também sintomáticas da dominação, né? Eu acho que o trabalho da pessoa também vai ser, né? Porque é tão ameaçador a preguiça do outro, né? E eu acho que isso é muito de pecado, e se isso tem uma herança religiosa, essa coisa da taxativa de o bem e o mal. Todo pecado parte do princípio de que você está sendo mal. Aí eu não estou falando do ponto de vista de análise, estou falando do ponto de vista social, né? Tudo que tiver a ver com narcisismo, a preservação muito pesada, egóica, em detrimento do outro, é visto como mal, né? Então, aquela coisa de dar outra face, de pensar, botar o outro em primeira instância, as religiões pregam muito isso de forma geral, né? Então, acho que o egoísta, o não fazer, o não sair, o não produzir, o não se relacionar, é visto como esquisito, como não é compreendido como a gente compreende pela psicologia como uma defesa necessária. É visto como talvez até uma coisa de assim, quem se dá o luxo, então, se recolher e não conviver em sociedade, né? Por muito tempo isso era visto como patológico também, então que os pacientes psiquiátricos podiam produzir e aí tinham que
sermões, as mulheres vão poder produzir, tipo, sermões, essa coisa do, né? Mas uma coisa que eu acho interessante, sem entrar, né, numa defesa da religião, no sentido assim de não deixar de perceber também na religião, né, uma forma de controle, né, social e de dominação também, ainda assim eu acho que, e aí talvez por isso as religiões existam, né, como também algo que a sua maneira, né, com tudo aquilo que pode ser também neurotizante, né, culpabilizante, esse peso, né, da formação religiosa, e que isso, nos religiosos ou não religiosos, isso nos afeta também a todos, né, mesmo aqueles que têm uma outra religião, mas como certas ideologias dominam alguns lugares, né, assim, no tempo que a gente vive. Eu acho que essa questão que é a preocupação com o outro, que a gente encontra, né, em todos esses pecados, como você lembrou, elas também são situações, assim, ou são fenômenos que falam em prol daquilo que seria a civilização, né, e aquilo que seria a preservação do laço social, porque por mais que a gente possa fazer uma apologia da preguiça, ou da luxúria, ou, sei lá, da ira, né, porque é necessário também o ódio, ou de qualquer um, né, dos pecados, eu acho que esse limiar aí entre aquilo que seria o necessário, o que seria o próprio, né, até essencial, como deixar o tempo passar um pouco para aquela obra poder repousar o suficiente até para que ela possa ser desenvolvida, digamos, né? Isso tem um limiar aí, mas tem um limiar onde a inação, né, ou a não possibilidade de trabalho, a não possibilidade de agir no mundo, ela realmente vai assumir um caráter patológico. Né? Então, eu acho que a religião, de alguma maneira, também, com esses 7 pecados capitais, aí, por exemplo, e outras coisas, como os 10 mandamentos, não sei, também alerta para aquilo assim, meio que nos chama para um laço, né? Assim, meio necessário, é impossível se viver sozinho, né? Porque é a coisa da barbárie. Assim, meio a barbárie. E aí, então, a gente, por isso, essa gama, né? Mas acho que todas as instituições, né, servem para impor de alguma forma, e é importante essa instituição, para frear, para nortear, para regulamentar, para a sociedade. Para permitir também uma espécie de empatia também com o outro, né? Assim, meio chama um pouco para isso. A própria ideia de religião, como uma coisa de religarem, né? Que eu acho que está a serviço com todas as distorções e que isso também recai em outros problemas, né? Que também são problemas do humano, que é o do domínio, né? O do querer conter, do querer moralizar, do querer tornar, porque aí que está, são dimensões muito importantes e problemáticas, perigosas e ao mesmo tempo necessárias, mas elas serem consideradas. A questão, o problema é o pecado, né? Os pecados capitais. Então, essa ideia, né, na religião católica, e que também não é só própria da católica, né? Não sei, eu acho que já é uma coisa judaico-cristã, que as outras não posso falar que não conheço bem, mas que tem essa ideia daquilo que é a noção de pecado. E é isso que meio atravessa. E por isso que eu achei super interessante poder, né, a psicanálise olhar para isso, porque aí o que está em jogo aí, mas a psicanálise poder olhar para isso é também reconhecer
que isso está presente, né, na nossa existência subjetiva, que são, eu não sei se pecados não, né, mas digamos, dimensões capitais da subjetividade humana e coletiva, mas eu acho que são capitais e que falam sempre desse limiar, desde o normal até o patológico, né? Enfim, eu não sei se vocês querem... Eu só lembrei de um detalhe assim, que a queda do paraíso, a queda de Adão e Eva, significa condenação ao trabalho. No paraíso ninguém trabalha, né? O paraíso já tem ócio permanente. Ah, sim, isso é verdade. A punição é o trabalho. E no caso, é quase como se a preguiça, né, fosse o grande ideal, né? O ideal absoluto da onipotência total seria o não fazer nada. E que é um pouco isso, assim, a pulsão por excelência, né? Que é assim o estado, o retorno ao inanimado. Aí nesse sentido, o retorno ao inanimado tem a ver com o retorno ao paraíso, né? E aí então a gente encontra uma coisa paradoxal de paraíso e mortífero, né? Mas é um pouco isso, né? Voltar para o inanimado, será ir para o paraíso? Uma coisa de Buda, né? Que é você voltar e você... É o nirvana, né? E o Freud vai falar da pulsão de morte como nirvana, né? Que é a ausência total, e aí seria assim uma mistura que condensa ao mesmo tempo aquilo que seria o mortífero absoluto e ao mesmo tempo o grande sonho, né? Eu não sei se o paraíso seria o retorno ao inanimado ou mortífero. Me dá muito mais a impressão de ser o retorno ao lugar do bebê dentro da barriga, que não tem que fazer nada, nem procurar comida, tá quentinho, tá cheirinho da preguiça total. No sentido da preguiça total. Preguiça total, né? Mas é também a ausência total de encontro com o mundo externo, né? Seria não viver, é preciso nascer e se haver com o mundo, seria ficar para sempre, né, nessa proteção absoluta que mas também sem nascer, né? Seria quase uma morte do fim do não nascimento. Agora, trabalhar isso clinicamente é muito difícil. Ah, sim. Você sustentar esse lugar assim, né? De acompanhar essa inanição, de conseguir essa inatividade, né? Da pessoa se recusar a vida, enfim, você acompanhar. Que é a dificuldade de lidar com uma reação terapêutica negativa. Que é no início muito imperativamente buscando um fazer. Sim, que é um pouco esse sintoma contemporâneo, né? A gente está dentro, está mergulhado. Você tem que se afastar e aguardar. Acho que é aquela coisa que o Ferenczi fala da implicação e o desejo enquanto analista, né? Mas ao mesmo tempo também de mantê-lo, né, como uma forma de poder, sem despertar esse potencial transferencial, mas nem sempre é possível, né? Sem invadir. Porque se invadir, cai nesse lugar desse objeto que é de ocupação, sem fazer ocupação. É uma missão, por isso que o Freud falava da missão impossível, né? Mas enfim, não sei se vocês querem fazer alguma outra observação. Eu achei muito legal assim, você ter falado da questão da criação artística como uma reação ao que seria essa inação, assim, né? Porque acho que muitas vezes também se cai um pouco no senso comum, assim, daquela ideia do artista como
preguiçoso ou que está esperando vir a inspiração, ou até mais socialmente, às vezes taxado como alguém que não faz, ou, né, e aí vai por caminhos bem ruins, às vezes, socialmente, né, artista vagabundo, essas coisas todas. Essa palavra, simplesmente uma coisa ideológica muito presente, que já desde as crianças, como isso né, é usado. Você quer ser artista ou quer trabalhar? Mas eu assisti uma Mas trabalhar não seriado. queria ser Fernanda Montenegro, né? Tinha uma fala entre duas pessoas no seriado que dizia, ele perguntava, você faz o quê? Ele fala, eu sou poeta. Não, mas de trabalho. De trabalho. Exatamente. Que essa inação para os artistas, em maior ou menor grau, muitas vezes uma inação bem produtiva até, né? De não só ficar esperando e não só dizer o não, mas sim procurar as formas no mundo onde talvez nos possa ver, enfim, na relação comum ali com o outro e tal. Então acho que até de estar numa situação de passividade em relação ao mundo, né? Eu acho que é isso que eu estava falando, assim, nesse aspecto, a preguiça, entre aspas, se aproxima ou permite a inspiração. Isso. Né? Que é poder estar passivo, não está fazendo alguma coisa, mas está aberto, né? Não é a passividade do fechamento narcísico, mas é a passividade da abertura. Eu acho que tem, né, essa dupla face também da passividade ou da preguiça, que seria assim, o não estar fazendo para poder receber tudo que está fora, né, e não o retraimento no sentido, né, de aí já uma inação, mas seria uma abertura para isso que é, né, enquanto você está fazendo alguma coisa, você está ocupado com ela, você também não está se permitindo estar plenamente afetado. Acho que é um pouco aquela ideia do texto, né? Que está esperando, ele não está esperando perto, não é esperando na gaveta, é um esperar, mas que está... Exato, que está recebendo coisas. Né? Uma vez eu pedi o texto para um poeta, porque eu estava esperando o texto dele chegar, e ele me disse assim, olha, eu já escrevi o texto, mas ele está pegando sol para você. É isso mesmo. Tem que esperar. E é isso, é pegando sol mesmo, né? Não é uma preguiça. Tem que ser feito aquilo. Isso, não é estar fazendo, né? O trabalho psíquico às vezes se dá justamente como recepção de alguma coisa, né? Para que haja um processamento, mas tem uma temporalidade também do receber, né? Para poder então fazer. E isso é diferente daquilo que seria um retraimento, né? Que você estava falando da clínica, que seria essa recusa do desejar, né? É o oposto até. Uma preguiça ativa? Eu acho que não é bem assim, não sei se ativa seria a melhor palavra por conta desse estado de passividade necessário. Acho que uma preguiça receptiva, né? Eu acho que é isso que está em jogo nesse deixar afetar, é a ideia da receptividade ao de fora, mas pode assumir, às vezes, ao contrário, um fechamento ao fora, né? E aí, então, são duas... Agora, a questão sobre o pecado, né? Eu acho que é anterior a essa exigência do trabalho, dessa questão de que tem que trabalhar, né? E que isso vem dos dominadores, porque eu acho que essa questão dos pecados capitais, ela antecede muito aquilo que seria um regime capitalista, por exemplo, essa força de trabalho, né? Foi mais ou menos instituído os pecados capitais por volta, sei lá, de 1600, não sei quanto, onde o poder eclesiástico, o poder real, tinha, sim, essa
possibilidade de exigência e poder fazer esse... Porque foi escolhido, não existia antes o Cruzegado de Capitais. Foi escolhido, inclusive trocaram, não, agora são esses, não, depois mudou, agora são tais, é mais ou menos assim. Então eu fui ver, pesquisar um pouco, né? Pensei que fosse anterior ainda. Eu achei que era desde sempre. Essa é uma coisa desde, quase assim, mais do Antigo Testamento. Mas está muito longe disso, né? É originário, né? Eu acho, antropologicamente é uma narrativa que se origina em algum ponto, né? Então, mas é interessante ver que está ligado a necessidade que a igreja teve de fazer estipular esses pecados, corresponde talvez a um momento histórico onde estava sendo preciso regular comportamentos, organizar em termos de classe, né? Mesmo que fosse classes antes de uma revolução industrial, mas muito antes, mas uma coisa mais aristocrática, né? Com aqueles que estão fora desse sistema de dominação mesmo, né? Ok, Márcia, muito bom.